Oi, meus queridos, tudo bem? Olha, nós estamos aqui na semana 02, de correção do volume 3 do PET do ensino médio, terceiro ano do ensino médio de língua portuguesa. Então, muito interessante, porque eles continuam no mesmo ritmo de temas direcionados ao Enem. Então, vamos! Nessa semana 2, eu fiz aqui um recorte daqueles temas que eu acho assim que são imprescindíveis. Obviamente, vocês precisam ler o PET todo, o conteúdo que foi direcionado a vocês. Aí nós já temos assim, a primeira ação que você deve ter é ler o tema e selecionar nos seus conhecimentos prévios algo que sabe sobre o assunto. Então, vejam só, aqui é o momento em que eles colocam o que vocês têm que fazer ao ler os textos motivadores e a proposta da redação. Ao longo da semana é isso que eles vão discutir. Então, vejam, selecionar nos seus conhecimentos prévios, aquilo que vocês aprenderam na escola, aquilo que vocês leram, as notícias que vocês tiveram acesso, a que vocês tiveram acesso, conhecimento repertório sobre filósofos, sobre teóricos, enfim, um livro, enfim, sobre relacionado, ao tema que é a proposta da redação. Mas e se você não souber nada? O PET coloca aqui para vocês que não tem problema. Eu considero que tem, mas enfim, não tem problema. Os textos motivadores irão te ajudar. E aí eu já vou focar aqui com vocês o seguinte, gente. Eu falo porque já fiz correções para o Enem. Além disso, vejam só, já acompanho também correções de redações de pré-Enem, de pré-concurso, enfim. Vocês não podem copiar trechos dos textos motivadores. Vocês podem basear, fazer apropriação de informações, mas copiar não. Tenham cuidado com isso, tá? Depois, você deve reconhecer qual é o assunto central deste tema, aquele que você não pode deixar de discutir, pois se deixar poderá fugir ou tangenciar o tema. Então, fugir e escrever sobre uma coisa que não tem nada a ver com o tema, Tangenciar, quando você fica muito assim, falando sobre o assunto e não chega ao foco da proposta, tá? Então, olha, aqui eles colocaram o tema, viver em rede no século XXI, já foi tema do Enem, os limites entre o público e o privado. E aí eles colocaram que o assunto central é viver em rede. Então, vejam, vocês colocam lá uma redação sobre viver em rede apenas, não coloca a questão de ser no século XXI e nem os limites entre o público e o privado, vocês vão tangenciar o tema, só para vocês compreenderem. Aqui o tema persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, o assunto central, a violência contra a mulher. Então, olha, se falar de forma geral, vocês vão deixar de especificar a sociedade brasileira. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, eles destacaram aqui intolerância religiosa. Eu gosto sempre de fazer com os meus alunos uma distinção que eu considero um pouco mais ampla. Eu costumo dizer a eles assim, olha, um assunto, por exemplo, sobre política. Então, o tema ali dentro sobre política pode ser diversos recortes, Então, nós podemos ter a corrupção na política, tá vendo? Então, vejam que tema é mais restrito que assunto. E aí, dando sequência, eles colocam o seguinte: a cópia de qualquer trecho pode te prejudicar? Muitas pessoas acham que podem copiar trechos ou a totalidade de algum texto motivador. Isso não pode acontecer. Então, ótimo, vejam que o próprio PET já apontou isso aqui para vocês. Porém, a competência 3 da avaliação da prova já prevê que o aluno pode selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões que o ajudem a redigir a redação. E, olha só, selecionar e de onde mais além da própria cabeça você poderá tirar informações, fatos e opiniões, se não dos textos motivadores, já que não é permitido consultar nenhum material externo. É a pergunta que muitos vestibulandos se fazem, com certeza, durante a prova. Uma forma muito boa e prática que pode te ajudar a selecionar as informações mais pertinentes do texto é marcando-os. Isso aqui é uma estratégia realmente muito bacana. Não tem uma regra para fazer isso. Esses destaques em vermelho, gente, eu que fiz, tá? Então, não tem uma regra para fazer isso. Devem ser marcadas palavras, frases, expressões que você acha que farão diferença na sua produção.
Aqui tem até uma estratégia que eles sugerem na última questão, que vocês vão ver que é muito bacana também. Só tem um dado que a marcação é obrigatória, a fonte da informação. Afinal de contas, usá-la sem dar os devidos créditos à autora pode te trazer problemas, né? Então, a autora, o autor, enfim. Então, se você citou dados que são de divulgação do INEP, conforme dados divulgados pelo INEP, tá vendo? Então, coletou ali dos textos motivadores, mas referencia, né? Cita a fonte. E aqui nós já temos diretamente as atividades. Analise as frases temas seguintes que foram de provas anteriores do Enem. Você deve identificar, olha só, o assunto central de cada uma delas e justificar porque acha que o tal trecho é o assunto central. Então, eles estão colocando nessa atividade aquilo sobre o que vocês vão falar. É o direcionamento central do texto, tá? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aí eu coloquei aqui para vocês uma sugestão, né, de resposta para vocês refletirem, que é o seguinte: o assunto central, controle de dados na internet. Então, assim, isso considerando a orientação que eles vêm trazendo no PET, tá? Eu estou dizendo porque eu, se estivesse ministrando essa aula, eu teria uma percepção um pouco diferente, mas considerando o conteúdo que vocês estudaram, e é com base nele que vocês precisam responder, né? A justificativa. Por que eu coloquei que é o controle de dados na internet? O foco da redação é o assunto selecionado, pois ele aponta o direcionamento a ser percorrido pelo candidato, uma vez que a manipulação do comportamento de usuários pode ocorrer em distintas esferas e de diferentes formas. Então vejam que manipulação do comportamento pode ser em diferentes lugares. Mas, quando associada que é o assunto central, que é o controle de dados na internet, dá um direcionamento mais preciso. Então, por isso, o assunto central é esse. O outro aqui, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. O assunto central aqui, no meu entendimento, é a formação educacional de surdos. A justificativa. Dentre as várias possibilidades trazidas pela educação e também pela inclusão, o assunto central a ser debatido é a formação educacional dos surdos. Então, assim, olha, formação educacional nós temos de diversos segmentos. Inclusão não é só de surdos. Então, quer dizer, foi feito aí um foco central, por isso que eu dei essa justificativa. O outro, publicidade infantil em questão no Brasil, né? O assunto central é publicidade infantil, aí eu já mesclei aqui a sugestão de resposta já com a justificativa, viu? Pois mostra o direcionamento central do eixo publicidade e os demais termos servem para situar o assunto central. Por que situar? Para dizer que onde que isso acontece? No Brasil. Então isso é uma situacionalidade, tá? Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. O assunto central é lei seca, pois retrata o foco central da escrita. Os demais acompanhamentos, né? Então olha só, também implantação e no Brasil são termos também situacionais que direcionam a busca de possíveis causas e consequências, né, porque são os efeitos e poderiam ser aplicados a diversos temas. Então, quando eu falo assim, efeitos de alguma coisa no Brasil, então pode ser o quê? Efeitos da depressão no Brasil, efeitos, então são muitas coisas, mas o foco central é a lei seca. Movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Então, o assunto central é o movimento imigratório, pois as demais informações são apenas situacionais, ok? Eu não gosto de respostas muito longas, gente, porque eu gosto muito da questão da concisão. Nós temos que ser diretos e objetivos. Aqui, uma questão que eu gosto muito de detalhar com os meus alunos, que é a questão da análise do gráfico. E eles pedem, né, que vocês analisem o gráfico a seguir. Foi texto motivador 3 do Enem 2020. E quais informações que vocês usariam? Então, né, a pergunta é essa, em uma redação sobre o tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Um tema que deixou muita gente confusa, porque até a pessoa entender que estigma era uma marca de incapacidade, né, associada às pessoas que apresentavam, né, que apresentam distúrbios mentais, então muita gente ficou em choque com essa palavra estigma, tá? Então, olha só, aqui, obviamente, eu começo a pensar o seguinte, o que eu estou buscando? Porque eu preciso saber o que eu estou buscando para eu selecionar as informações. Eu buscaria por que as pessoas com doenças mentais são estigmatizadas.
e quais são as consequências disso, né, as causas disso. E aí eu coloquei para vocês o seguinte, eu utilizaria, né, desse gráfico os dados que contextualizam o tema central, né, bem como as informações que serviriam para a justificativa do porquê de as pessoas serem estigmatizadas. Então, pensando nisso, eu selecionei aqui os 4 dados que me interessariam. 322 milhões, né, de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. Mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. Eu selecionaria esse aqui hoje, a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Então, vejam que isso aqui prova o problema. As 2 primeiras, né, seleções provam a dimensão do problema. Agora eu já estou trabalhando com a causa, né, a possível causa desse estigma, né? E por último, a depressão é a segunda causa de afastamento de trabalho no mundo. Então, eu considero que essas são as informações mais pertinentes para aquilo que eu trabalharia. E, por último, eles pedem o seguinte. Agora, leio o texto motivador 2, né? Também foi tema lá do Enem, cujo tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Você deverá marcar palavras, frases, expressões que julgar interessantes para o enriquecimento da sua produção. Então, eu gosto sempre de pontuar o seguinte. Quando um professor pede isso, gente, o professor de língua portuguesa ou de qualquer outra disciplina, o que eles estão querendo é que vocês façam um resumo, tá, daquilo que é central em um texto com as marcações principais. Então, a partir dessas palavras marcadas, vocês precisam conseguir compor uma relação entre elas. É a forma, inclusive, de vocês saberem se o que foi selecionado é adequado ou não. Por que eu selecionei essas palavras? Vejam que eu consigo compor um texto sem utilizar as palavras que estão escritas aqui. Isso chama-se uma paráfrase, tá? Então, olha só, o estigma é considerado cicatriz, ou os estigmas, poderia ter colocado também com outras palavras, são considerados cicatrizes deixadas por feridas em função das doenças psiquiátricas, e são causadas, olha só, são causadas por preconceito, falta de informação a respeito dos transtornos mentais. O ideal de felicidade, que não é igual para todo mundo, muitas vezes acaba sendo rotulado em redes sociais e geram a validação da vida perfeita. Os transtornos mentais mostram-se muito mais presentes do que se imagina em relação a isso. Então eu fiquei pensando assim, o meu resumo precisa ser entrelaçado para eu saber, nossa, eu fiz um resumo bacana. Então tem aí a sugestão para vocês, vou pedir muito assim que se inscrevam no canal, divulguem, compartilhem para que o nosso canal possa crescer e fiquem comigo porque nós vamos falar muito de ensino médio e Enem. Beijinhos!